Olá, tudo bem com vocês? Chegando mais uma vez, grata a Deus por mais uma oportunidade, mais um Minutos de Graça. Tenho certeza que Deus tem falado com você nesses dias. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco através da sua palavra, porque esse é o objetivo desse trabalho, né? Trazer sempre uma palavra onde o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, uma palavra que nos desperte, que nos mova em fé, que nos leve para o objetivo de viver uma vida realmente alinhada com a sua verdade e principalmente uma palavra de graça, tá bom? E hoje eu quero falar sobre o poder da contemplação. Você gosta de contemplar? Você já parou assim para contemplar alguma coisa, para contemplar a natureza, para contemplar uma paisagem bonita, alguma coisa que atrai ao teu olhar? E isso é muito válido. Eu, pelo menos, gosto muito de contemplar o fim da tarde. Fim de tarde é sempre um horário predileto para mim. É um momento que você vê ali o pôr do sol, né? Aquele finalzinho de dia. Para mim é sempre muito lindo contemplar o fim da tarde. Mas o que eu quero falar hoje não tem nada a ver com esse tipo de contemplação. O que eu quero falar hoje é sobre contemplar a Jesus. E nós podemos falar também que não só o poder de contemplar, mas o poder de contemplar a Jesus. E esse é um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu amo pregar. Eu amo falar sobre olhar para Jesus. Eu amo despertar o nosso coração para a realidade de estarmos ocupados com o Senhor. Sim, porque nessa vida nós vivemos ocupados com muitas coisas. Entramos e saímos de tantos dias cheios de ativismo, de correria. E muitas vezes estamos tão ocupados, tão atarefados, tão sobrecarregados, ocupados conosco, ocupados com nossas necessidades, que nós esquecemos de descansar, e não apenas no descansar, de deitar e dormir, mas do descansar no Senhor. E isso é uma maneira de você contemplar. Quando você para e olha para Cristo, independente das lutas, independente das batalhas, independente das dificuldades, independente dos desafios da vida, é aquele momento onde você tira os olhos de si mesmo, onde você tira os olhos das suas limitações, das suas fraquezas, e você coloca os olhos no Senhor, naquele que tem o controle sobre todas as coisas, naquele que é soberano sobre tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez algumas pessoas podem não achar muito prático o que eu estou falando, mas eu vou te afirmar que a atitude mais prática que você pode ter é a de contemplar o Senhor. Se manter olhando para Jesus é a atitude mais prática que você pode ter. Por quê? Porque Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade da sua vida. Isso não é só uma frase de automotivação e nem uma frase para motivar o seu coração, mas é uma frase para fazer você pensar sobre o que você tem contemplado. E por que é importante pensarmos sobre isso? Porque a gente bota focos em muitos lugares, mas é onde que nós estamos colocando o nosso foco. Onde nós colocamos o nosso foco está trazendo para nós força e energia, vida, vigor, coragem, ou está minando nossas forças, nossa energia, nosso vigor, né? Porque da maneira como nós estamos encarando a vida, as nossas circunstâncias, a gente pode estar sendo fortalecido ou a gente pode estar sendo sugado em todas as nossas forças, em todas as nossas motivações. Por isso que eu digo que a atitude mais prática que nós temos é de olhar para o Senhor. Sim, por que olhar para o Senhor? Nós encontramos um exemplo na Bíblia que fala sobre o milagre que é, a força que é olhar para Jesus. Em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 29, nós encontramos uma história que fala que Jesus andava sobre as águas, Jesus andando sobre as águas. A Bíblia fala que Jesus tinha acabado de fazer uma grande multiplicação de pães, de peixes, um grande milagre, tinha alimentado milhares de pessoas. Agora ele está se preparando para ir embora daquele lugar.
E a Bíblia fala que ele ordena aos seus discípulos para que eles vá para o barco enquanto ele se despede da multidão. Só que enquanto Jesus se despedia da multidão, seus discípulos começam a ir embora. E a Bíblia fala que, terminada aquela despedida, Jesus ele sobe ao monte para orar. E a partir do verso 7 nós encontramos o texto dizendo assim: Jesus, depois de alimentar a multidão, ordena que seus discípulos entrem no barco e vá para o outro lado do mar, enquanto ele despede a multidão. Depois disso, ele sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas já na madrugada, Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. A partir do verso 27, sim, nós encontramos Jesus dizendo assim: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." E respondendo, Pedro disse: "Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Por que eles tiveram esse diálogo? Porque no momento em que ele começa a vir andando em direção aos seus discípulos, andando sobre as águas, a Bíblia fala que eles ficaram apavorados, cheios de medo, gritavam que era um fantasma que estava vindo em sua direção. E aí Jesus entra dizendo: "Calma, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo." E Pedro diz assim: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus diz: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa história ela é bem inspiradora, né? Porque você observa que enquanto Pedro olhava para Jesus, o vento, a força das ondas não o atingia. Vamos meditar sobre isso? A verdade é que no decorrer da nossa caminhada, a gente sente muitas vezes o vento de muitas circunstâncias, né? O vento de muitas dificuldades, muitos problemas, de muitos desafios. Mas a Bíblia fala que Pedro ele começou a caminhar sobre as águas. Ele saiu do barco e ele começou a caminhar sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus. Ele estava fixado em Jesus. A caminhada dele era firme na direção do Senhor. Mas a Bíblia fala que ele de repente começou a sentir o vento. E aqui um ponto muito interessante, porque na vida também acontece isso conosco. Às vezes nós estamos tão bem, parece que tudo está sob controle, né? Mas de repente nós começamos a sentir as tempestades chegando, seja um problema financeiro, seja um problema no casamento, seja um problema com relacionamentos de trabalho, não importa qual é. Aí você começa a sentir que as coisas estão saindo do controle. De repente, as coisas começam a acontecer e você não sabe nem como aconteceu e nem quando aconteceu. Mas você se sente açoitado pelas ondas desses problemas e dessas dificuldades. E muitas vezes, como é muito natural, a gente começa a querer resolver as coisas na força do nosso braço, dependendo do nosso próprio entendimento, muitas vezes focando em nós mesmos, né? E a gente começa a se ver como uma pessoa incapaz e a gente começa a ficar tomado pela ansiedade, pelas preocupações. Por quê? Porque a gente tira os olhos daquele que pode acalmar o vento e as tempestades. Foi isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava andando sobre as águas. Mas de repente ele começou a sentir a força do vento. Automaticamente, quando ele começa a sentir a força do vento, ele se distrai de Jesus e ele começa a olhar em volta. E ele começa a perceber que as ondas são muito fortes, são muito altas. E ele começa a se abater, ele começa a se abalar. Porque no momento que tira o olhar de Cristo, aí você começa a sentir que de repente o problema não é tão fácil de resolver. De repente você pensa, mas como vai se resolver? De que maneira eu vou superar essa dificuldade? Como eu posso me sobressair sobre essa tempestade que eu tenho passado na minha vida? E eu quero te dizer que quando nós agimos dessa forma,
Nós tiramos os olhos de Deus, nós tiramos os olhos da fé. E quando nós queremos tomar o lugar de Deus, né? Queremos ter o controle das coisas, aí nós ficamos fragilizados. A Bíblia diz que Pedro ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele começa a clamar por Jesus. E ele começa a dizer: Senhor, salva-me. Eu acho interessante a resposta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou e olhou para ele e perguntou: homem de pequena fé, por que duvidastes? É interessante que na palavra anterior que eu ministrei semana passada, a Bíblia fala de uma mulher cananeia que quando Jesus a encontra e ela está em busca de realizar o seu milagre, Jesus fala para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo conforme a tua vontade. Você observa que aquela mulher era uma mulher estrangeira, ela não andava com Jesus continuamente, assim como Pedro, mas ela viveu uma experiência de Jesus exclamar para ela que a fé dela era grandiosa. Mas agora não. Quando Pedro tira os olhos do Senhor e ele começa a colocar os olhos nas suas circunstâncias, ele começa a afundar diante de tudo aquilo que está cercando a vida dele. E Jesus fala para ele: homem de pequena fé. Você entende que a fé, ela é algo que ela pode crescer diante da nossa postura, diante da nossa posição, diante daquilo que nós estamos fazendo ou decidindo? Pedro, diante daquela circunstância, a fé dele se abalou e se fragilizou. Por isso Jesus disse que era uma fé pequena, porque ele não confiou que ele estava andando sobre as águas, firmados sobre, não um sólido, mas sobre Jesus, fundamentado em Jesus. Não era na capacidade dele, era no poder e no favor do Senhor. Isso nos ensina algo muito poderoso. Por que eu quero que você entenda isso? Você entende que quando eu digo que essa é uma atitude prática, é permanecer olhando para Jesus, é contemplando Jesus, é a coisa mais prática que nós podemos fazer. Porque às vezes a gente pensa que pelo nosso muito esforço, pelo nosso muito trabalho, pelo muito que nós nos dedicamos, é que nós vamos alcançar, é que nós vamos conseguir, transformar alguma coisa na nossa própria vida. Nós não temos poder de nos transformar, nós não temos poder de mudar as circunstâncias, mas nós temos um Deus na nossa vida que pode acalmar tempestades. Nós temos um Deus nas nossas vidas que pode mudar as circunstâncias, que pode mudar o nosso coração, que pode mudar a nossa forma de olhar para as coisas. E é disso que eu quero falar, para caminhando aqui para o final dessa palavra, que ocupar-se com Jesus é o segredo de uma vida transformada e de uma vida vitoriosa. Ocupar-se em pensar nele. Me responde, o que nossas preocupações podem nos acrescentar? Quando nós gastamos tempos e horas e dias ruminando nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades, nossas dores, as nossas crises, o que isso não muda? Mas eu posso te garantir uma coisa: quando nós gastamos tempo ocupado com o Senhor, isso muda nossas circunstâncias. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: assim todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, à sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entende? Como por um espelho. Enquanto você contempla o Senhor, o reflexo dele na sua vida vai transformando, vai me transformando. A Bíblia fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Eu gosto dessa expressão. Por que glória em glória? Porque isso não é algo instantâneo. Essa mudança, ela é gradativa. É uma vitória hoje, é outra vitória amanhã, é uma superação hoje, é outra amanhã. É moldar um comportamento hoje, é moldar outro amanhã. E de pouquinho em pouquinho, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Para que nós estamos sendo transformados? Até que nós nos tornemos a imagem do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós podemos entender quem Ele é, mais nós podemos entender como Ele age, mais nós podemos confiar nele, porque muito mais nós o conhecemos. Minha palavra para ti hoje é: contempla o Senhor. Descubra o poder que há em contemplar a Jesus.
Tira os olhos das tempestades da tua vida. Não importa quão forte as ondas têm batido, não importa quão desafiadoras têm sido as tuas tempestades. Se você quer ter vitória sobre elas, comece a olhar para Jesus. Comece a contemplar o Senhor. Comece a contemplar aquilo que Ele diz ao teu respeito. Desocupa-te do teu próprio coração. Desocupa-te de ti mesmo e te ocupa com Ele. E permita que, assim como Ele fez com Pedro, que Ele estenda a mão e que Ele te levante e te coloque num lugar seguro e te leve para um lugar de vitória e de êxito. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Essa é uma palavra que eu quero que te inspire a sair desse ambiente onde o sentimento te domina, né? Onde o medo te domina, onde as ondas das tempestades da vida têm te dominado, e comece a olhar para o Senhor. E comece a acreditar que vale a pena olhar para Jesus, porque quanto mais você olha para Ele, quanto mais você contempla Ele, mais forte você fica, mais transformado você é, porque não vai ser mais a dependência de você mesmo, nem da sua força, mas a dependência dEle na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero que essa palavra, ela te encontre. E no momento que ela te encontrar, não importa o que você esteja vivendo, que você possa entregar para o Senhor todo o medo, deixar que todo esse sentimento saia e se mova por fé, não pelo que você vê, não pelo que você sente, mas pelo que você crê, pelo que você acredita. É isso que vai fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Em nome de Jesus, que neste dia o Senhor estenda a tua mão e te arranque dessa tempestade e te leve para um lugar seguro. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez, né? Abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e te encorajar a manter os olhos em Jesus. Fecha teus olhos se você puder. Pai, muito obrigada, Senhor, por nós podermos olhar para Ti e nos mover confiados na Tua obra, não confiados em nós, nem na nossa capacidade, nem naquilo que nós podemos fazer, mas confiados no Senhor, porque nós sabemos que quando a nossa mão não pode mais, a Tua mão pode. Quando a força das lutas são grandes demais, Senhor, e que nós nos sentimos abatidos e desanimados, a mão do Senhor é muito mais forte, muito mais poderosa para nos arrancar desse lugar de dor, para nos arrancar dessa tempestade, desse mar, Senhor Deus, que muitas vezes tenta nos sufocar, tirando muitas vezes as nossas forças, nossa energia, o nosso ânimo. Talvez agora tenha pessoas que estejam ouvindo essa palavra e que estejam se sentindo assim, sendo, meu Deus, dominado pelos sentimentos, dominado pelas ondas dos problemas, se sintam se afogando, Senhor Deus, sem saber o que fazer. Eu oro para que neste momento a mão do Senhor alcance esta vida, meu Deus, que esta pessoa seja resgatada desse lugar de insegurança e de medo e colocada num lugar seguro. Que o Teu Espírito Santo ministre sobre a sua vida toda paz, toda liberdade que nós só podemos encontrar em Ti. Talvez alguém esteja nesse momento sentindo o peso da culpa, do arrependimento, do remorso, não importa qual seja. A minha oração hoje é para que esta pessoa tire os olhos da sua dor, das suas circunstâncias e coloque os olhos em Ti e experimente o poder que há em contemplar a Jesus. Amém. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado ricamente. E quero te pedir, né, que essa palavra, se ela tem te abençoado, se ela tem sido bênção para você, compartilhe com mais alguém. E nós vamos estar aqui na próxima semana, em nome de Jesus, com mais um Minuto de Graça e com mais uma palavra de Deus para o teu coração. Fica na bênção, fica na paz e até a semana que vem.